Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com o Texto. É o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. A minha oração tem sido que o Senhor continue a falar conosco por meio da sua palavra, em especial a primeira carta do apóstolo Pedro. Essa semana nós temos uma novidade. Eu decidi dividir o nosso tempo em dois, portanto teremos dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos estudar o texto propriamente dito. E no segundo vídeo, nós vamos focar nas dicas de interpretação daquele texto. Eu espero que assim o nosso tempo seja mais proveitoso. Só mais uma coisa. Lembre-se de compartilhar com seus amigos. Junte um grupo na sua igreja e vamos juntos estudar a primeira carta do apóstolo Pedro. Então, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vem comigo. Vamos estar de frente com o texto. Muito bem, vamos então para 1 Pedro. Antes, me permita fazer uma pergunta. É possível exultar em meio às tribulações? É possível experimentar verdadeira alegria, mesmo em meio às angústias da vida? Eu acho que esse texto vai responder essa pergunta. Vamos lá. Muito bem, vamos ao texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Acompanhe comigo a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Perceba que Pedro, ele começa o seu texto com uma expressão muito interessante, bendito. Essa expressão, ela denota alegria, ela denota exultação. Pedro estava exultante em Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta então que se segue, é muito importante a gente fazer perguntas ao texto. Então a pergunta que se segue é: por que Pedro estava exultante na pessoa de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele vai explicar isso mais adiante. Olha só. Por conta da sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Então nós temos a regeneração que, por conta da misericórdia do Senhor, nós recebemos. E então ele nos dá com essa regeneração uma viva esperança, e isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos entender isso aqui melhor. Perceba como Pedro ele descreve a sua exultação. Deus Pai, ele nos regenerou, ele nos deu nova vida, e isso por conta da sua grande misericórdia. Essa grande misericórdia, ela resultou em nós na regeneração, e isso nos trouxe uma viva esperança. Perceba aqui que Pedro ele destaca que essa regeneração ela não se dá por conta do nosso mérito, por conta das nossas obras, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não, essa regeneração ela se dá por conta da misericórdia, exclusivamente por conta da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores, totalmente decaídos da presença do Senhor, e somente a misericórdia do Senhor poderia nos alcançar para si, nos trazendo a regeneração. E essa regeneração, o que Pedro nos diz é que ela, por conta da misericórdia do Senhor, ela nos traz esperança. Daqui a pouco nós vamos voltar a essa esperança aqui. Mas perceba que toda a obra da regeneração, ela se dá por que meio? Mediante a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua morte e ressurreição
traz para nós regeneração e isso nos traz esperança. Essa esperança, ela não é inócua. O pastor John Piper, essa semana, ele escrevendo sobre o coronavírus, ele mencionou que nós cristãos, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós estamos alicerçados numa rocha. Essa rocha, ela é inabalável. Essa rocha é a esperança que nós temos por conta da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E aí a gente precisa pensar um pouquinho aqui nessa questão da ressurreição de Jesus, né? Tem gente que, pensando nisso, se coloca numa situação neutra, né? Não é tão importante assim, tanto faz como tanto fez se Jesus ressuscitou ou não. Tem até um filme de 2000, ele foi estrelado por Antônio Bandeiras, que sugere que se Jesus ele ressuscitou ou não, isso não tem tanta importância para a fé cristã, não é? O importante é o que as pessoas creem, não o fato histórico. Bem, Paulo não pensava assim. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a pregação apostólica é vã e a fé também é vã. Isso porque toda a nossa fé está alicerçada no fato histórico de que Deus se fez homem, morreu por nós e ressuscitou. Essa semana a gente está celebrando aí a Páscoa e é exatamente esse o conceito cristão da Páscoa. Cristo, Deus homem, morreu e ressuscitou. Daí nós temos uma nova vida e nós temos então uma esperança. Essa esperança ela é poderosa porque ela aponta para frente, nos dando forças para a caminhada como peregrinos. Bem, uma pergunta que se segue é: que esperança é essa? Que esperança é essa que dá forças para o crente durante a caminhada como peregrino? Perceba que Pedro, na continuidade do texto, ele menciona a herança. Essa herança, ela é qualificada por Pedro. Ela não pode ser destruída, ela não fica manchada e ela não murcha. A imagem que Pedro usa aqui é de uma flor. A flor, ela brota, cresce e nos presenteia com toda a sua beleza, mas logo em seguida ela murcha. Bem, essa esperança não. Essa esperança, ela jamais pode ser murcha. E Pedro continua aqui, essa esperança que é a herança, que aponta para a herança que nos está reservada, ela está reservada nos céus para vocês. A imagem é de um cofre. Lá nos céus então tem um cofre, vamos colocar assim, e esse cofre ele reserva o maior presente de Deus para nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta então que se segue no texto é: ok Pedro, que bom, mas que garantias nós temos de que nós vamos chegar até os céus e vamos ter acesso então a esse cofre em que a nossa herança está reservada? Que garantia nós temos hoje que nós vamos chegar até a herança que nos está reservada? Perceba aqui então a continuidade do texto. Ela está reservada para vocês. Vocês quem? Vocês que foram regenerados.
por Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a morte e ressurreição de Cristo. Vocês que agora, já nesse momento, são guardados pelo poder de Deus. A garantia que eu e você nós temos de que vamos chegar a ter acesso à nossa herança que está reservada para nós nos céus é que já nesse momento o poder de Deus ele nos guarda. Isso me faz lembrar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, no momento de peregrinação, o qual nós estamos vivendo neste mundo, nesta vida, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, em que o seu poder nos guarda até que cheguemos à nossa pátria celestial, à herança que nos está reservada. Aleluia! Bom, como que a gente sabe disso? Eu perguntei que garantia nós temos. Pedro vai dar continuidade. É a fé. Pela fé nós vislumbramos isso. Pela fé nós olhamos para frente e vemos com esperança aquilo que nos está reservado. E aí Pedro dá continuidade, concluindo o seu pensamento, mencionando a salvação. Perceba aqui a continuidade da argumentação de Pedro, quando ele menciona lá em cima a viva esperança, na sequência a herança e por fim a salvação. Essa salvação, ela nos está preparada para ser revelada naquele tempo. Nós já temos a salvação em Cristo Jesus, nós já fomos regenerados, mas essa salvação ela se manifestará de maneira plena naquele último tempo, naquele dia, e o que o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, virá nos buscar. Então, em poucas palavras, nesse texto, Pedro nos diz que Deus deve ser louvado por dar nova vida e esperança aos crentes em Cristo, aos quais é garantida a herança celestial. Aleluia! O Senhor seja louvado por sua obra de regeneração naqueles que creem no seu nome. Isso por conta da sua misericórdia, não por conta dos nossos méritos. Isso nos dá esperança. A esperança em relação à herança que não pode ser destruída, manchada ou murcha, que está reservada nos céus para nós que cremos em Cristo Jesus. E a garantia que temos disso é o poder de Deus que nos guarda até chegarmos lá e termos manifesta de uma vez por todas a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Isso deve nos fazer pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, isso deve nos dar uma segurança humilde, não uma segurança soberba em que eu sou salvo, nós dizemos, não é? Eu sou salvo, e isso porque Deus vê o meu esforço, Deus vê o meu mérito, Deus vê o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu busco a Ele. Não. Essa seria uma segurança soberba e inócua. A segurança que nós temos aqui, que Pedro está trazendo para a gente, é uma segurança humilde. É uma segurança que está fundamentada não em nosso mérito, mas está fundamentada em quem Deus é, naquilo que Ele fez, na obra que Ele fez por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa segurança não está fundamentada em nós, mas em outro, ou seja, o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. É o poder de Deus. O Evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus para aqueles que creem. Em segundo lugar,
segue a pergunta: é possível exultar em meio às aflições? Lembre-se que Pedro, ao escrever a sua carta, tanto ele quanto os seus destinatários estavam padecendo profunda perseguição do Império Romano. E ele escreve, mesmo assim, em exultação. Por quê? Porque o seu olhar estava em Cristo. Porque o seu olhar estava na obra de regeneração que Deus empreendeu em relação ao seu povo eleito. E isso por meio da morte e ressurreição de Cristo. O olhar de Pedro estava posto em Deus e na sua obra que foi feita no passado em Cristo, mas também na sua obra que estava sendo feita agora em direção àquilo que nos está reservado, a herança. E como nós somos guardados pelo poder de Deus aqui e agora para aquilo que nos está reservado, a salvação que foi conquistada para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, que nós possamos exultar mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, que nós exultemos à medida que nós depositamos a nossa esperança naquilo que nos está reservado. Que Deus nos abençoe.